Você já parou para pensar por que 1984 é lembrado com tanto entusiasmo e até um certo misticismo quando falamos em cultura pop? Não foi apenas mais um ano no calendário. Foi como se o mundo tivesse apertado o play em uma nova era. Na música, os videoclipes não eram só acessórios, eram narrativas visuais que transformavam artistas em mitos e músicas em hinos eternos. No cinema, personagens icônicos surgiram para ficar, redefinindo gêneros e marcando a infância, a juventude e até os medos de uma geração. Enquanto isso, a tecnologia dava os seus primeiros passos rumo a um futuro que, até então, só existia na ficção científica. Mas, e o mundo real, hein? Ele estava em ebulição. Das arquibancadas vibrantes das Olimpíadas de Los Angeles aos campos devastados pela guerra Iraque e Irã, a história se escrevia em tempo real. 1984 foi o palco onde cultura, ciência e política se cruzaram de maneira única, e o impacto desse encontro ecoa até os dias de hoje. Então, se prepare. Neste vídeo, vamos embarcar numa viagem nostálgica, curiosa e surpreendente por tudo que fez de 1984 um verdadeiro ponto de virada no nosso imaginário coletivo. Mas antes de começar, já vou deixar aqui aquela pergunta no ar. Na sua opinião, qual dessas áreas brilhou mais em 1984? A música? O cinema? A tecnologia ou os grandes acontecimentos históricos, hein? Comenta aí, porque no final a gente revisita essa resposta com outros olhos. Poucos anos na história da música foram tão intensos, criativos e inesquecíveis quanto 1984. Foi quando os videoclipes deixaram de ser apenas um complemento visual e passaram a ser parte fundamental da experiência musical. A MTV estava no auge. Os artistas se reinventavam a cada lançamento e o rádio tocava hinos que atravessariam décadas. Muitas das músicas que até hoje emocionam, fazem dançar ou simplesmente arrepiam a alma nasceram nesse ano mágico. Não acredita? Então olha só essa seleção e me diz se não parece uma playlist perfeita. Eu começo destacando Take On Me, do A-ha. Essa música só se tornou o sucesso mundial que conhecemos após o lançamento do segundo videoclipe, aquele inovador, em estilo de quadrinhos animados, misturado com cenas reais. Vamos curtir. E olha, se você ainda não assistiu esse clipe, vale a pena, viu? É uma verdadeira obra de arte visual e sonora. Eu também destaco Careless Whisper, de George Michael. Uma das baladas mais icônicas dos anos 80, marcada por um saxofone inconfundível e um clima de arrependimento melancólico. Ah, aqui tem uma curiosidade. George escreveu essa letra aos 17 anos, em um trajeto de ônibus, pensando em um relacionamento que não deu certo. Toca pra nós aí, editor. Também trago Dance in the Dark, de Bruce Springsteen. Além de ser o maior hit comercial de Bruce, ainda trouxe uma participação que faria história. A jovem que sobe ao palco para dançar com ele era ninguém menos que Courtney Cox, anos antes de brilhar em Friends. Foi o tipo de videoclipe que transformava um show ao vivo em um momento cinematográfico. Também tem a Tina Turner, com o sucesso What's Love Got to Do With It. Essa canção não só rendeu 3 Grammys, como marcou o renascimento de Tina como artista solo, após anos de silêncio e de superação pessoal. E você sabia que ela quase recusou a música por achar que não combinava com seu estilo? Pois é, ainda bem que mudou de ideia, né? E para finalizar essa lista, tem o grande Queen, a canção I Want to Break Free, um verdadeiro hino de liberdade,
com um clipe provocador em que os integrantes se vestem como donas de casa britânicas. Nos Estados Unidos, o vídeo chegou a ser banido, mas aqui no Brasil foi recebido com entusiasmo e se tornou símbolo de resistência nos últimos anos da ditadura militar. Agora, claro que tem muito mais, né? Não dá para colocar tudo aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas vamos citar algumas outras canções. Time After Time, Jump, Purple Rain, Forever Young, Somebody's Watching Me e ainda I Wanna Know What Love Is. Cada faixa lançada naquele ano parecia destinada a entrar para a história. Agora me conta, qual dessas músicas de 1984 marcou mais você, hein? Deixa aí nos comentários. Quero ver qual delas ainda vive no coração do público. Agora a gente fala sobre cinema em 1984. Se a música de 1984 foi inesquecível, o cinema desse mesmo ano não ficou para trás. Foi um verdadeiro desfile de filmes que deixaram a sua marca, não só nas bilheterias, mas na imaginação de milhões de pessoas. Você sabe aquele tipo de ano em que quase todo filme lançado vira clássico? Pois é, 1984 foi exatamente isso. Aventura, terror, comédia, fantasia. Teve de tudo, e tudo em alto nível. Vamos relembrar alguns dos destaques mais marcantes, digamos assim. Caça-fantasmas. Um grupo de cientistas caçando fantasmas em Nova York poderia soar meio que absurdo, né? Se não tivesse sido transformado em um dos maiores sucessos dos anos 80. Com trilha sonora viciante, efeitos especiais inovadores para a época e um humor inteligente, Caça-Fantasmas virou febre mundial. E aqui cabe uma curiosidade. O logo dos Caça-Fantasmas, aquele do fantasminha barrado, foi criado às pressas e hoje é um dos mais reconhecíveis do planeta. Também tivemos o Karate Kid, né? Quem nunca repetiu o clássico Wax On, Wax Off? Mais que um filme sobre luta, Karate Kid é uma lição sobre disciplina, resiliência e autoconfiança. Pat Morita como Sr. Miyagi virou um símbolo de sabedoria. E Ralph Macchio como Daniel LaRusso conquistou uma legião de fãs. Mas também teve o terror, né? A Hora do Pesadelo. Ah, esse filme brilhou demais. O terror brilhou com ele, né? Ou melhor, nos tirou o sono. Com a estreia de Fred Krueger, o vilão que ataca no mundo dos sonhos. Você sabia que a ideia do filme surgiu depois que o diretor, Wes Craven, leu casos reais de pessoas que morreram dormindo após pesadelos intensos? É, tem essa história, viu? E mais, foi nesse filme que Johnny Depp fez a sua estreia no cinema. Temos aqui também outros títulos importantes de 1984, né? Footloose, Gremlins, A História Sem Fim, O Exterminador do Futuro, Um Tira da Pesada, Indiana Jones e O Templo da Perdição. A lista é bem longa. Eu fiz aqui um mini top 3, tá? Os filmes de 1984 que mais impactaram a cultura pop. Coloquei aqui, primeiro Caça-Fantasmas, depois O Exterminador do Futuro e para fechar o top 3, Karate Kid. Você concorda com essa seleção ou você colocaria outro no pódio, hein? Comenta aqui abaixo. Bom, mas não só de música e cinema viveu o ano de 1984. A tecnologia também pintou por lá. Enquanto a cultura pop dominava os sentidos, a tecnologia dava os primeiros passos rumo a um mundo mais conectado, prático e, por que não, futurista. Em 1984, a ficção científica começava a se tornar realidade e talvez a gente nem tenha percebido na época. Olha só o que começou a surgir neste ano. Motorola Dynatec 8000X. O primeiro celular comercial da história. Enorme, pesado e com uma autonomia de apenas meia hora, imagina só. Mas era o começo da era da mobilidade. Imagina só, pagar quase $4.000 por um celular que só fazia chamadas.
e carregar um tijolão de quase 1 quilo no bolso. Era isso aí, viu? Reprodutor de CD da Sony. Esqueça chiados de fita e riscos no vinil. Em 1984, os CDs começaram a invadir os lares. Tinham som digital, faixas selecionáveis e uma nova qualidade de som. E aí, qual foi o seu primeiro CD, hein? Ou você ainda lembra das suas fitas cassete favoritas? Ônibus espacial Discovery. A NASA lançou a sua nova nave reutilizável, marcando um avanço importante na exploração espacial. Foi o início da transformação do espaço em território comercial e científico ao mesmo tempo. 1984 foi, sem dúvida, o começo da era que prepararia o terreno para tudo o que hoje consideramos básico, né? Celular, internet, arquivos digitais, viagens espaciais com regularidade, enfim, tudo isso. Mas também tivemos eventos históricos e esportivos neste ano. Vamos falar sobre isso. Enquanto músicas tocavam e filmes faziam história, o mundo também vivia momentos intensos e marcantes nos bastidores da política, dos esportes e da geopolítica. Olimpíadas de Los Angeles, 1984. Apesar do boicote de vários países comunistas, os Jogos foram um sucesso absoluto. Com público recorde e cobertura midiática como nunca se viu, essa edição revolucionou o modelo de Olimpíadas. Foi a primeira vez que os Jogos deram lucro graças aos patrocínios, à publicidade massiva e à união de esporte e espetáculo. E claro, né? Teve Carl Lewis fazendo história ao conquistar 4 medalhas de ouro, repetindo o feito lendário de Jesse Owens em 1936. Também tivemos a guerra Irã-Iraque. No outro extremo do planeta, o cenário era bem sombrio. O conflito entre Irã e Iraque já entrava em seu 4º ano, com batalhas sangrentas e ataques a navios no Golfo Pérsico. Em meio à música de Forever Young, o mundo via crescer um dos conflitos mais longos e devastadores do século XX, que teria implicações diretas no petróleo e na estabilidade da região por décadas. 1984 foi, portanto, um ano de contrastes. Enquanto dançávamos com Cyndi Lauper e torcíamos por Daniel San, o mundo real não parava e nos lembrava que história também se faz no campo de batalha e nas arenas olímpicas. 1984 não foi apenas mais um ano no calendário. Foi como um palco iluminado onde a cultura, a tecnologia e a história decidiram se apresentar ao mesmo tempo. Foi o ano em que a música ganhou o rosto nos videoclipes inesquecíveis, em que o cinema nos apresentou heróis, vilões e frases que ainda repetimos hoje. Foi quando a tecnologia começou a sair das páginas da ficção para invadir a nossa realidade, e quando o mundo lá fora pulsava com eventos que moldariam as próximas décadas. Mais do que uma lembrança, 1984 é um marco, um ponto de virada, um capítulo inesquecível da história contemporânea. E agora eu quero ouvir você. Qual música ainda te arrepia só de tocar os primeiros acordes? Qual filme você revê como se fosse a primeira vez? Qual invenção te surpreende mais em saber que nasceu naquele ano? Ou qual acontecimento histórico mais te marcou, mesmo que você só tenha descoberto anos depois? Escreve aí nos comentários, vamos fazer desse vídeo um espaço de memória coletiva. E se essa viagem no tempo te tocou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a nossa próxima parada pode ser 1987, 1994 ou qualquer ano que tenha mudado o mundo. Até lá, e que nunca nos falte curiosidade para entender o passado que moldou o nosso presente.